Uma medida de tendência central é fundamental para resumir um conjunto de dados, e aliada com as medidas de dispersão, são capazes de explicar o quanto nossos dados desviam em torno dela. Entretanto, ainda há um ponto na estatística descritiva que devemos explorar para conhecer melhor os nossos dados, que são as medidas de forma. Então deixe o seu like, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito e vamos ao aprendizado. As medidas de forma estão relacionadas ao formato da distribuição dos nossos dados, sendo este literalmente o desenho formado ao traçar uma linha contínua sobre as proporções dos scores no gráfico de histograma. Saber não só o formato, mas principalmente qual tipo de distribuição da variável que estamos analisando afeta diretamente não só os resultados dos testes estatísticos, mas também a escolha de qual teste e qual modelo iremos utilizar em nosso projeto. Consequentemente, afetando a interpretação que obtemos sobre os resultados e a compreensão do comportamento da nossa variável de interesse. Para que possamos entender um pouco melhor sobre as distribuições, além de utilizar somente o olho nu e ver o formato da curva no gráfico de densidade, nós podemos observar duas medidas relacionadas à forma, que são a curtose e a assimetria. A curtose é uma medida do quão achatada ou pontuda a nossa distribuição é. Quanto maior o seu valor, mais pontuda e afunilada é o seu desenho, indicando que há uma tendência de todos os indivíduos coletados a pontuarem um score central com pouca variância. Chamamos esse tipo de distribuição de leptocúrtica. Do contrário, quanto menor o valor da curtose, a distribuição se aproxima de uma linha reta, sugerindo que houve uma grande variabilidade entre os scores e que não há um valor cujos participantes tendem a pontuar de forma mais parecida, ou seja, não há uma moda. Em outras palavras, essa distribuição possui um platô e por conta disto, quando uma distribuição tem curtose negativa, a chamamos de platicúrtica. Já quando obtemos uma curtose igual a zero, há um equilíbrio entre o afunilamento e o platô da curva de distribuição, gerando assim um formato de sino e a chamamos de mesocúrtica. Em relação à assimetria, esta se refere à quantidade dos scores menores ou maiores que a medida central. Lembrando que os menores estão localizados à esquerda e os maiores à direita. Quando temos um valor de assimetria positiva, os dados ficam mais reunidos do lado esquerdo da distribuição, com sua cauda em direção ao lado direito, apontando que poucos scores estão acima da medida central. Caso haja uma assimetria negativa, o oposto ocorre, com uma concentração maior dos dados à direita e uma cauda para a esquerda, mostrando que poucos scores estão abaixo da medida central. De maneira intuitiva, quando ouvimos assimetria positiva ou negativa, nós temos uma tendência a pensar que está relacionada à posição de maior concentração dos dados, e logo olhamos para o pico da distribuição. Mas, na verdade, a posição da assimetria está ligada à sua cauda. Então, lembre-se, se a cauda está na direção dos scores mais altos, a assimetria é positiva. E se está em direção dos scores mais baixos, é negativa. Uma assimetria alta, tanto negativa quanto positiva, distorce o valor da média, pois, como sabemos, ela é sensível a scores extremos. E como há uma falta, entre aspas, de scores em um dos lados da distribuição, ela irá se deslocar, e recomenda-se em alguns casos utilizar a mediana ou a moda em seu lugar. Para finalizar, vamos apenas falar alguns detalhes sobre a distribuição normal, que é a mais conhecida entre os estudantes de estatística. Ela possui aquele formato de sino que vimos anteriormente, e possui assimetria e curtose igual a zero, fazendo com que tanto os scores abaixo quanto acima da medida central possuam dispersão similares. E por conta desta simetria perfeita,
As três medidas de tendência central, média, mediana e moda são iguais, fazendo com que o uso delas sejam equivalentes. Ter dados com distribuição normal é um dos pré-requisitos dos testes estatísticos paramétricos que iremos ver no nosso próximo módulo. Mas para a aula que vem, vamos compreender melhor a importância da distribuição normal, comentando a respeito do famoso teorema do limite central. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Desculpe o atraso desse vídeo, as últimas semanas estão uma correria no mestrado e no momento eu estou sozinho nesse canal. Mas não se preocupem, sempre irei postar vídeos novos para ajudar vocês nessa jornada da estatística. Vejo vocês no próximo vídeo, um forte abraço e até a próxima.